Olá, amigos e amigas. Bom dia, amigos e amigas da Auditoria Cidadã. Aliás, já é boa tarde, né? Já passa meio-dia e 15. Bom domingo. Eu fico até sem jeito de trazer um tema tão pesado como esse no domingo, mas como amanhã é feriado, um dia que as pessoas ficam mais recolhidas, né, pensando, orando para os seus entes queridos que já se foram. É o dia de lembrar amanhã dos antepassados, então resolvi fazer hoje. Por quê? Na terça-feira, dia 3 de novembro, é o dia em que toda a mídia nacional e internacional vai estar voltada para a cobertura das eleições nos Estados Unidos. O Senado agendou a votação de um verdadeiro golpe à economia brasileira. E as pessoas precisam saber disso e precisam saber que está na pauta do dia 3, terça-feira. Então, não restou outra opção a não ser fazer essa live aqui em pleno domingo para que vocês possam enviar mensagens para os senadores e senadoras, colocar nas suas redes, Twitter, Facebook, Instagram, todas as redes, temos que denunciar. Na página da Auditoria Cidadã, está lá em destaque uma carta enviada por todas as entidades que participam da campanha É Hora de Virar o Jogo, questionando esses dois projetos. Por quê? São projetos extremamente nocivos à economia brasileira. Você que está aí nos assistindo é que vai pagar a conta, todos nós é que vamos pagar essa conta. Então, todos nós temos que entender isso. Primeira coisa, o projeto que tem o número PL 3877 de 2020. Esse projeto cria uma nova despesa obrigatória. E que despesa é essa? Remunerar a sobra de caixa dos bancos. É uma nova despesa. Isso já tem sido feito de forma ilegal, mediante o abuso das chamadas operações compromissadas. Essas operações compromissadas existem no mundo todo, mas aqui no Brasil elas são feitas de forma abusiva. Por quê? O volume dessas operações aqui é 24% do PIB. Alcançou agora em setembro 1 trilhão e 700 bilhões. O segundo país do mundo, o segundo lugar, Filipinas, que a coisa lá também está bem bagunçada, 3% do PIB. Vejam bem, aqui no Brasil, 24% do PIB, 1 trilhão e 700 bilhões. Filipinas, 3%. Além disso, estão dizendo, o mundo todo está fazendo isso agora. O mundo todo, gente, está fazendo o contrário do que o Brasil está fazendo. O Brasil, o Banco Central, está quebrando a economia brasileira. Está gerando escassez de moeda. Está empurrando centenas de milhares de empresas à falência. Ao reter
toda moeda que está lá disponível nos bancos, que deveria ser emprestada para as empresas a juro baixinho, para as famílias também. O juro no mundo todo, gente, desde 2008, está próximo de zero ou até negativo. Aqui no Brasil, agora que a Selic está 2%, os empréstimos aí, as empresas estão mais de 100%. No cheque especial é 130%. No cartão de crédito é o dobro. Por que isso acontece dessa forma no Brasil? Porque o Banco Central aceita que os bancos depositem toda a sua sobra de caixa, todo o dinheiro que eles não emprestam, eles depositam no Banco Central. E o Banco Central remunera, abusando das operações compromissadas. Isso é ilegal. Em vez de abrir processo contra quem está fazendo isso, e que empurrou agora, em plena pandemia, milhares e milhares de empresas à falência, porque os bancos receberam uma bolada de 1 trilhão e 200 de liquidez. Dia 23 de março, o presidente do Banco Central noticiou, está no YouTube, está na página do Banco Central e está no capítulo 1 e 2 da novela Assalto aos Cofres Públicos, que a Auditoria Cidadã lançou. Está lá na página da Auditoria Cidadã em destaque também, os 5 capítulos. Então, aqui no Brasil, os bancos receberam uma bolada de 1 trilhão e 200 bilhões para emprestar para as empresas. A juro baixo, como o mundo todo está fazendo. E o que aconteceu? O dinheiro não chegou nas empresas. As empresas quebraram. Vejam lá no capítulo 2 da novela Assalto aos Cofres Públicos, nós colocamos várias manchetes de jornais para ilustrar. Indústrias de todos os ramos fecharam as portas. Microempresa, então, 600 mil no primeiro mês da pandemia fecharam as portas. Porque os bancos dobraram os juros e dificultaram o crédito. Por que eles se dão ao luxo de fazer isso? Porque aqui no Brasil o dinheiro não fica parado em caixa. O Banco Central remunera diariamente aos bancos. Em vez desse escândalo ser tratado como escândalo, levando à cadeia aqueles operadores que estão fazendo isso, o que está acontecendo? Primeiro, o Banco Central exigiu que o seu pessoal ficasse acima da lei de improbidade administrativa, né? Vocês lembram disso? Estava na medida provisória 930. Na época em que estava em votação aquela emenda 106, que acabou aprovada, que incluiu a possibilidade do Banco Central comprar papel podre sem limite dos bancos, tá? Aí colocaram lá MP 930 para o Banco Central ficar acima da lei de improbidade administrativa. O Senado falou, não, para votar a PEC 10, tem que tirar essa MP 930. O governo tirou, o Senado aprovou, em seguida o governo colocou outra MP 966, colocando todos os agentes públicos agora durante a pandemia acima da lei de improbidade administrativa. E agora querem legalizar essa remuneração aos bancos, transformando essa remuneração em obrigação legal. Ocorre o seguinte: todo projeto que cria uma obrigação legal onerosa, que vai custar dinheiro aos cofres públicos,
Está lá no artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tem que indicar a fonte de recurso. Está também na Constituição, no artigo 113 do ato das disposições transitórias. Tem que indicar o impacto orçamentário. Esse PL 3877, que cria essa despesa para remunerar os bancos, não indica a fonte de recurso, não indica o impacto orçamentário. É flagrantemente ilegal, inconstitucional. Vocês podem fazer uma pesquisa aí no Google. Quantos projetos já foram rejeitados porque não atenderam isso? Vai lá olhar que tipo de projeto que é. É projeto que está pedindo para abrir universidade. Não pode, tem que indicar a fonte do recurso. É projeto que quer ampliar institutos federais para ter mais jovens com oportunidades aí com a formação técnica. Não pode. Tem que indicar a fonte de recurso. Criação de hospitais. Não pode. Tem que indicar a fonte de recurso. Peraí. E para remunerar banco, não tem que indicar fonte de recurso, não? Que vergonha, Senado! Está na pauta do dia 3 esse projeto que sequer cumpre um pré-requisito necessário a todo projeto que cria despesa pública. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero alertar aqui. PL 3877 sequer indica fonte de recurso ou impacto orçamentário. É ilegal, é inconstitucional, uma vergonha. Segundo, está lá, tanto no relatório do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, como também no relatório da senadora Cátia Abreu, ruralista conhecida. No relatório dos dois está lá que é uma operação feita no mundo inteiro. Esses senadores estão muito mal assessorados. Primeiro, já falei onde tem essa operação, aqui no Brasil, 24% do PIB, 1 trilhão e 700 bilhões, esterilizado, parado lá no Banco Central. E o juro altíssimo para as empresas e para a população. Claro, para que os bancos vão correr risco de emprestar para as pessoas e para as empresas se eles têm a garantia diária de remuneração do Banco Central? Para quê? Então está errado o relatório lá, porque o mundo inteiro faz. Em que patamar? O Brasil, 24% do PIB. Filipinas, 3% do PIB. Aí um dia desses, um economista que se diz de esquerda estava dizendo, até os Estados Unidos está fazendo essa operação aí, adoidado. Sabe como que os Estados Unidos está fazendo essa operação? Inversa. Lá, o Banco Central americano está jogando dinheiro nos bancos, não está recolhendo, não. Essa operação, o link, inclusive, está lá no capítulo 5 da novela Assalto aos Cofres Públicos. Então, gente, primeira coisa que eu falei, projeto não indica fonte de recursos e não indica impacto orçamentário, ferindo a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal. Segundo, essa operação que querem aprovar aqui no Brasil não tem paralelo no planeta. Onde ela está sendo feita, o patamar é incomparável e
é no sentido inverso, é para irrigar a economia de moeda, não enxugar, como aqui o Banco Central faz, provocando aí paralisação total da nossa economia, inclusive produzindo crise. Eu vou falar isso depois. O terceiro ponto que eu quero falar aqui, a relação dessa operação com o nível de juros na economia e o impacto disso para toda a economia. Como vocês sabem, circulação de moeda na economia é como sangue num corpo vivo. Se você quer matar a economia, você seca o crédito, seca o dinheiro. Fica tudo amarrado. As empresas não têm dinheiro para investir e gerar emprego e produzir. As pessoas não têm emprego, não têm dinheiro para comprar os produtos e movimentar a economia. Fica tudo amarrado quando o dinheiro sai de circulação. Foi dessa forma que foi fabricada a crise de 2014. O PIB brasileiro vinha crescendo cerca de 4% ao ano, em média. Em 2014, parou. Não cresceu. Ficou estacionado. Em 2015 e 2016, despencou 7%. Por quê? Ali naquele momento nós não tivemos nenhum dos fatores que produzem crise. Não houve pandemia ali. Pelo contrário, o povo brasileiro estava muito saudável. Não tivemos quebra de safra. Pelo contrário, recorde de safra, tanto agrícola como mineral. Não tivemos quebra de bancos, que foi o que produziu a crise dos Estados Unidos em 2008, né? Os bancos lá na farra dos derivativos, não é? Entraram em risco de quebra, e essa foi a causa da crise lá em 2008. Aqui não teve isso. Bancos aqui lucram acima de 100 bilhões todo ano, muito, muito acima, porque eles diminuem o lucro que publicam aí na mídia, porque fazem reservas gigantes, tá? Que diminuem o lucro que eles mostram. Mas o lucro efetivo, todo ano, é de centenas de bilhões. Agora, no primeiro semestre de 2020, em plena pandemia, no primeiro semestre de 2020, o lucro dos bancos ultrapassou 100 bilhões. Nos jornais saiu 40 bilhões, mas eles fizeram uma reserva, uma provisão de 65 bilhões, para não mostrar que o lucro foi mais de 100 bilhões em plena pandemia. Porque ficaram segurando o pacote de liquidez e mais a sobra de caixa toda, ganhando remuneração do Banco Central e inanição para a economia. Então, o que produziu essa crise ali em 2014? Essa operação, gente. No final de 2015, bateu em 1 trilhão essa retenção de moeda pelo Banco Central. E naquela época, a taxa básica de juros estava em 14,25%. Com a desculpa de combater a inflação, que lá naquela época era causada pelo aumento do preço da energia elétrica, aumento do preço de alimentos, como sempre. E o que adiantou elevar a Selic para 14,25%? Baixou a conta de luz aí? Nunca. Baixou o preço da gasolina? Nunca. Pelo contrário. Então,
ali produzir a crise, derrubar o PIB, porque a crise foi muito interessante para os bancos que lucraram. Em 2015, enquanto o PIB caiu, empresas quebraram, o desemprego bateu recorde, o lucro dos bancos foi mais de 96 bilhões e eles fizeram uma reserva, uma provisão de 187 bilhões, ou seja, quase 300 bilhões de lucro em 2015. Em 2015. Quase 300 bilhões de lucro em 2015, enquanto toda a economia encolheu. E aí, a crise está servindo de justificativa para todas essas contrarreformas. De cara, a crise serviu de justificativa para a emenda do teto, para a reforma trabalhista, em seguida para a reforma da Previdência, para todas as privatizações, tudo está justificado na crise, e agora a reforma administrativa. Podem ler a carta de apresentação da Frente Parlamentar sobre a reforma administrativa, está lá. Desde 2014 o Brasil está em crise, tem que fazer reforma administrativa. Está lá. A causa da crise é essa operação ilegal de remuneração da sobra de caixa dos bancos, que o PL 3877, pautado agora para terça-feira no Senado, quer tornar lei obrigatória. Quer que o Banco Central fique obrigado a remunerar o que os bancos quiserem depositar lá. Aí eu quero agora denunciar que esse gasto que hoje muita gente pode estar, mas esse gasto já está aí previsto, já está acontecendo, vai aumentar, gente. Como é um gasto ilegal, ou seja, não tem um minuto. Não tem previsão legal para essa remuneração da sobra de caixa dos bancos, ok? Não tem previsão legal. Como é que ela está sendo feita? Primeiro, todo mundo sabe o que é sobra de caixa dos bancos? Está lá explicado no capítulo 1 da novela, mas eu vou explicar rapidamente. Todo o dinheiro das pessoas, das empresas, do governo, em contas bancárias, tudo isso está nos bancos, à vista ou aplicado. Dessa bolada toda, de toda a sociedade, os bancos têm que separar um pedaço, que é o depósito compulsório, aquela reserva que eles não podem mexer. É uma reserva para dar segurança ao sistema, para impedir que os bancos emprestem a mesma quantia várias vezes para muitas pessoas, a tal da alavancagem. Então, tem que separar esse depósito compulsório, tá? Separou? Todo o restante é sobra de caixa, que em tese é dinheiro disponível para empréstimo à sociedade. E é isso que tem que acontecer, para que o dinheiro circule na economia, gere emprego, renda, etc. Aqui, o Banco Central aceita depósito dessa sobra de caixa dos bancos e remunera. Mas não tem previsão legal para isso. Então, como é que o Banco Central está remunerando? Ele entrega título da dívida para os bancos, com o compromisso de pegar de volta, pode ser por um dia. Então, ele entrega, os bancos ficam quanto tempo quiserem. E pelo tempo que ficarem, ganham remuneração. Se ficar um dia, ganha remuneração. 2, uma semana, o que eles quiserem. Eles ganham remuneração. Usando o título da dívida pública. Essa remuneração
tem sido feita com base na Selic. Agora, a Selic está em 2%. O que está lá no projeto de lei 3877? Inicialmente, o senador Rogério Carvalho falou que o Banco Central iria pagar a remuneração de títulos da dívida de mesma maturidade. Olha só, título da dívida de mesmo período, de mesmo tempo. Quem vai controlar isso? No relatório da Cátia Abreu, ela abriu o jogo. O Banco Central é que vai dizer qual a remuneração, à vontade. O Banco Central vai estabelecer a remuneração. Qual o limite? Não tem, à vontade. Então, gente, o projeto, primeiro, ele não prevê, como eu falei inicialmente, quanto vai custar. Não tem lá a previsão orçamentária. Por que não tem? Por que vocês acham que o projeto não está obedecendo à Constituição Federal? Não está cumprindo o artigo 113 do ADCT, que exige que todo projeto indique o impacto orçamentário. Porque esse projeto está dando uma carta branca, um cheque em branco. O Banco Central vai decidir qual juro ele vai pagar. Atualmente, a média de juros da dívida, enquanto a Selic está em 2%, a média que o Tesouro Nacional está pagando é 9%. Quanto que dá, hein, pessoal? 9% de 1 trilhão e 700 bilhões. Nós temos dinheiro sobrando para isso? Cerca de 160 bilhões de reais para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Muito mais do que o orçamento da educação e da saúde, que não chegam a 100 bilhões. Como é possível isso? Qual é a justificativa para um projeto tornar lei obrigatória a remuneração aos bancos? Enquanto falta dinheiro para educação, para saúde, as pessoas estão aí morrendo. Não tem dinheiro para investimentos? Nos últimos 10 anos, gente, o Tesouro Nacional gastou 3 trilhões para financiar o Banco Central. 3 trilhões em 10 anos. Doando títulos e pagando juro para o Banco Central. Para o Banco Central fazer essa política monetária suicida. É suicídio o que está acontecendo aqui. E isso está na cara. Um país rico como o Brasil, com todas as potencialidades que nós temos, o que explica essa paralisação geral da nossa economia? É principalmente essa política monetária suicida praticada pelo Banco Central. Em vez de corrigir isso, que vergonha, o Senado quer legalizar e ainda com indicativo de que vai aumentar a despesa. A sociedade tem que estar ciente. Eu peço a todos vocês que estão aqui nos acompanhando
Inclusive, quem está aqui, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva, porque aí toda vez que a gente for fazer alguma transmissão, vocês vão receber o aviso. E também, nós não monetizamos o canal, nós precisamos do like aí de vocês, compartilhem esse link para que mais pessoas possam ver, possam pressionar os senadores e senadoras. Eles precisam saber que nós não somos idiotas, que nós estamos vendo o que eles estão fazendo, ainda escolheram a dedo o dia 3 de novembro, depois de feriado, emendado no final de semana, e justamente no dia em que a mídia inteira vai estar focando, falando apenas das eleições nos Estados Unidos. O golpe aí no Senado. Pois bem, como eu falei, essa operação, ela foi a responsável pela fabricação da crise. Nós acompanhamos, investigamos os dados no ano de 2009, quando houve também um aumento enorme dessa compromissada que retém a moeda, o PIB zerou. Então, são já 3 momentos recentes que provam que quando esse tipo de operação atinge um valor muito alto, o PIB cai. Caiu lá em 2009, ficou zerado. No ano anterior tinha crescido. Caiu lá em 2009, ficou zerado. No ano anterior tinha crescido cerca de 7%. De repente, despencou, caiu. Caiu para zero. Por quê? Tiraram o dinheiro de circulação. Parece até que foi um teste para ver se assim iam fabricar a crise. E a partir de 2014, fabricaram. E a crise está aí servindo para o mercado muito bem, né? Que lucra cada vez mais, tanto com os mecanismos que produziram a crise, como com as medidas restritivas adotadas para contornar a crise. Né? É preciso rebater os argumentos falsos que estão sendo colocados pelas assessorias desses senadores. Porque lá fora, no mundo todo onde ela acontece em volume muito pontual, para de fato controlar a liquidez. Brasil, 24% do PIB, Filipinas, 3%. E onde ela está alta, ela está inversa. Em vez de reter moeda, o Banco Central está jogando moeda nos bancos para obrigá-los a oferecer crédito a juro próximo de zero, como está fazendo aí para as empresas não quebrarem. Estão irrigando a economia de moeda aí, lá fora. E aqui vão fazer o contrário. Não é possível. Junto com esse projeto, gente, 3877, aliás, tem mais um ponto aqui que eu tenho que falar antes de falar do 19. Outra propaganda falsa que estão fazendo é que esse projeto vai diminuir a dívida. Ele é bom porque ele vai diminuir a dívida. Sabe, gente, é achar que a gente é muito idiota, né? Não é só idiota, não, é muito idiota para dizer uma coisa dessas. Olha bem, hoje, como eu expliquei anteriormente, não tem amparo legal para essa remuneração, então ela é feita usando os títulos da dívida. Banco Central fica com a sobra de caixa, entrega título da dívida para os bancos e, enquanto os bancos estão ali com o título, paga juro, não é assim? Pois bem, como estão criando a obrigação do Banco Central remunerar,
não vai precisar usar título da dívida. O que os bancos depositarem no Banco Central, o Banco Central vai remunerar. E até mais, como eu falei. Hoje é Selic, que está em 2%, enquanto a média de juros é 9%. Então, essa operação, eles estão falando o seguinte, vai parar de usar dívida. Porém, isso é uma obrigação. Esse tipo de obrigação é como se fosse uma dívida. Tem que entrar na contabilidade a obrigação que está sendo assumida de garantir uma remuneração assim. Qual é a contrapartida dessa remuneração? O que justifica remunerar os bancos? Enquanto eles estão lá com o título, a desculpa era, enquanto eles estão com o título tem uma remuneração embutida. E agora, hein? Não tem mais o título. Qual a justificativa para remunerar a sobra de caixa dos bancos? E que nem pertence a eles. É do conjunto da sociedade. Essa operação, gente, é suicida, é um golpe. Vamos pressionar senadores e senadoras. A carta enviada já na quinta-feira pela Auditoria Cidadã, assinada por todas as entidades que apoiam a campanha É Hora de Virar o Jogo. Está lá em destaque na página da Auditoria Cidadã. Eu faço um apelo aqui para que vocês peguem lá o PDF. Tem lá a lista de e-mail dos senadores. Enviem o e-mail. Está na pauta de terça-feira. Vai dar trabalho? Vai. Vocês vão gastar aí alguns minutos do seu domingo para enviar. Talvez aí, não sei se o e-mail vai aceitar os 81 endereços de uma vez. Talvez vocês tenham que mandar de 3 e-mails. Mas já está lá a lista dos e-mails, gente. É só copiar a lista dos e-mails, anexar o PDF e falar lá na mensagem. Senadores e senadoras, estamos de olho nesse golpe. Não aceitamos esse projeto 3877 de 2020 e também o 19 de 2019, que é o da independência, autonomia do Banco Central. Outra trapaça a economia brasileira. Entrega do Banco Central de vez para a banca privada. Futuramente podemos eleger quem for para presidente. Se esse projeto 19 de 2019 agora, que está na pauta também do dia 3 de novembro, se for aprovado, pode eleger quem for para presidente da República, não vai poder tocar. A política monetária é lá por conta do que os bancos querem, porque banco é que já manda, né, no Banco Central, porque a gente tem tido aí só presidentes comprometidos com o mercado financeiro até agora. Mas futuramente podemos eleger quem for e colocar no Banco Central uma pessoa comprometida com o Brasil. Não adianta, não vai poder. Não vai poder. Porque a banca é que vai indicar quem vai ficar no Banco Central, gente da confiança da banca, que faz o que a banca quer, e gestores do Brasil não vão poder fazer mais nada. Vão ter que ficar refém desse poder financeiro no Banco Central. Tá? Então, gente, essa chamada aqui hoje é para alertar vocês, para que vocês nos ajudem
a pressionar senadores e senadoras, porque em plena pandemia não tem nem como fazer mobilização, organizar uma mobilização, não tem como entrar lá no Senado para visitar um por um. A gente nem sabe se essa votação vai ser virtual, provavelmente vai ser virtual, como tem sido. Muito cômodo, né? Autônomo em relação ao Estado, autônomo em relação aos poderes. Ele que vai fazer suas normas. E ninguém vai poder demitir um presidente do Banco Central, por exemplo, que faça o que está sendo feito, remunerar a sobra de caixa dos bancos e criar dano à economia. Esse projeto está colocando lá explicitamente que o Banco Central tem que cuidar apenas da questão da inflação. E aí, só para dar um conforto, né, e servir de discurso, como tem servido, alguns senadores estão falando isso publicamente, eles colocaram lá, na medida do possível, fazer uma política que vai gerar emprego. Gente, na medida do possível, é o quê? O que adianta colocar numa lei? Na medida do possível. Lei é para ordenar. Então, vamos colocar lá, na medida do possível, o Banco Central vai remunerar? Vê se eles vão aceitar. Vê se eles vão aceitar. Na medida do possível, o Banco Central vai remunerar a sobra de caixa dos bancos. Não, aí é lei, é ordem. O Banco Central vai remunerar. Agora, para a política do Banco Central garantir emprego, que devia ser obrigação e devia dar cadeia essa fabricação de crise aí, como deu, como fabricaram a partir de 2015, devia dar cadeia de que morreram porque ficaram sem emprego, porque foram morar na rua, pequenos empresários que suicidaram porque não deram conta de pagar o empréstimo bancário, porque o juro é abusivo, porque o dinheiro fica sendo remunerado lá pelo Banco Central. Então, gente, é crime sim. É crime, está matando a economia brasileira, mas não só a economia. Está matando muita gente. De desemprego e de desespero. Sem a menor necessidade. Essa política monetária suicida, fabricando a crise, aprofundando agora a crise atual, sem a menor necessidade. Eu faço um apelo aqui às pessoas que estão nos acompanhando para ler os capítulos da novela Assalto aos Cofres Públicos. É uma página só, frente e verso cada um, com bastante ilustrações, com as manchetes de jornais da quantidade de empresas que fecharam as portas porque os bancos não levaram milhões de famílias ao desemprego e ao desespero. Tanto as famílias dos empregados dessas empresas, como os donos, né? Então, é preciso, urgente, interromper essa política monetária suicida praticada pelo Banco Central. O dinheiro tem que circular na economia. Os bancos têm que ser obrigados a reduzir juros para emprestar para as empresas, para que elas possam gerar emprego, renda, pagar melhor os seus empregados, para que as pessoas tenham recurso para comprar os produtos e girar o dinheiro na economia brasileira. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui que eu não falei. Eu creio que eu já...
Já me lembrei. Então, assim, nesse momento, o que deveria ser criminalizado, né? Que essa operação está sendo feita de forma ilegal, ela deveria ser criminalizada, esse pessoal que está lá fazendo esse tipo de remuneração aos bancos, devia ir para a cadeia. Em vez disso, o Senado está legalizando e premiando, vai aumentar essa remuneração aos bancos e, com isso, vai aumentar o dano à economia brasileira, porque quanto maior essa operação, maior o dano, tá? É preciso denunciar, então, o que esses senadores estão alegando para justificar esse projeto. Primeiro que eles falam que a operação está alta demais por causa dos gastos com a pandemia. Outra coisa que parece que faz a gente de idiota, né? Vocês acham que quem recebeu auxílio emergencial agora durante a pandemia depositou dinheiro nos bancos? Foi por causa do auxílio emergencial, gente, que a compromissada chegou nesse valor? Claro que não. Quem ganhou auxílio emergencial usou o dinheiro para comprar comida, para comprar gás, para pagar a conta de luz atrasada. E qual o valor do auxílio emergencial? Mesmo somando todas as parcelas, isso ficou diluído aí na mão das pessoas. Isso não chegou nos bancos, não. O que chegou nos bancos foi essa bolada de 1,2 trilhão que o Banco Central liberou no dia 23 de março. Tá? O Banco Central liberou, os bancos não emprestaram. O próprio Paulo Guedes falou que o dinheiro ficou empossado nos bancos. Está lá no capítulo 2 da novela, tá? E também lá no capítulo 2, várias manchetes, tá? Denunciando aí os reflexos do abuso dessas operações compromissadas, tá? No capítulo 3 da novela, nós denunciamos. Opa! Deixa eu falar para vocês. No capítulo 3, depois que a gente mostra o que é a remuneração da sobra de caixa dos bancos, o dano da quebradeira das empresas, nós mostramos ali aquele custo de quase 3 trilhões de reais em 10 anos. Tá? O Banco Central independente, autônomo dessa remuneração da sobra de caixa dos bancos na economia é brutal. Ao mesmo tempo, gerou dívida pública gigante e a dívida vem sendo usada como justificativa para privatizar tudo, para fazer contra-reforma. É responsável por um gasto ilegal da casa do 1 trilhão. É aí que está o rombo das contas públicas. O rombo das contas públicas do Brasil está nessa política monetária suicida que o Senado quer legalizar com o PL 3877 e ainda dá carta branca ao Banco Central com o PLP 19/2019 para ele continuar fazendo essa operação à vontade e ainda remunerar mais ainda, para continuar fazendo os escandalosos contratos de swap cambial. O swap cambial é aquele contrato em que o Banco Central garante a variação do dólar, principalmente para bancos e grandes corporações. A gente nem sabe para quem, porque é tudo sigiloso. Em 5 meses esse ano, o Banco Central teve... E o Banco Central julgou esse contrato de swap à vontade aí no mercado. Mas só os grandes têm acesso a isso. 63 bilhões e meio de prejuízo. Sabe quanto que é isso? Mais do que todos os estados, 26 estados, Distrito Federal e 5.570 municípios receberam para combater a pandemia. Todos os entes federados, 26 estados, DF, 5.570 municípios, receberam 60 bilhões.
Os privilegiados aí dos contratos de swap cambial ganharam 63 bilhões e meio em 5 meses só esse ano. Para continuar destinando dinheiro público para banco, enquanto nós ficamos aí sofrendo essas contrarreformas, esses cortes orçamentários, não tem dinheiro para investimento. O dano dessa economia, gente, dessa operação, é brutal. Ao mesmo tempo, gerou dívida pública, explodiu a dívida aí, essa operação ilegal, gasto público ilegal, provoca escassez de moeda na economia, a inanição. E o juro de mercado para altura, fabricando crise, cria a maquiagem para essa operação e chama depósito voluntário remunerado. Temos dinheiro sobrando para isso? Não, não temos, tá? Qual é a justificativa para a criação dessa obrigação onerosa, direcionada a doar dinheiro público para banco, enquanto falta dinheiro para o atendimento das necessidades sociais urgentes? Qual a justificativa? É essa pergunta que está lá na carta que eu pedi a vocês para enviarem para todos os senadores e senadoras. A outra pergunta que está lá é: qual é a fonte de recurso para o pagamento dessa despesa de remuneração aos bancos? Eles têm que dizer de onde vai tirar. De onde vai tirar o dinheiro para pagar para os bancos? E a Constituição obriga a indicar um impacto orçamentário. Eles têm que responder isso, tá? E os erros, né, gente? Essa operação foi responsável pela crise, tá? Explodiu por causa da bolada de dinheiro que o Banco Central deu esse ano. A dívida tem que criar o depósito voluntário para parar de usar a dívida. Ora, não aceitamos maquiagem e não deixar de usar título da dívida, vai manter os mesmos danos dessa operação suicida. Porém, vai reduzir a pouca transparência que existe. Agora vai ser remunerado lá nas escondidas, igual a remuneração do swap, nas escondidas, tá? Até economistas, gente, neoliberais, que apesar de serem neoliberais, tiveram cargos aí nos governos petistas, chamam isso de pedalada. Aquele Alexandre Schwartzman, que foi diretor lá no Banco Central, e Gustavo Franco, que foi presidente, falaram que essa depósito voluntário remunerado é pedalada. Até economistas que sempre defenderam banco estão denunciando isso. É uma ilusão achar que deixar de usar título da dívida vai modificar alguma coisa. Aqui eu queria, para finalizar aqui esse diálogo com vocês, porque hoje é domingo, eu não quero abusar, né? Não podemos abusar aí dos nossos queridos amigos e amigas, não vou passar de 1 hora. Deixa eu ver aqui, 56 minutos. Quem está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, ajude-nos a expandir aí essa denúncia que fazemos dessas operações. Inscreva-se, dê o like para que esse vídeo alcance muita gente e vamos nos inspirar no que fez o Chile agora, gente, no que fez o povo chileno. Foi de baixo para cima que veio a reação lá. Agora, em que momento veio? Depois que os aposentados estavam se suicidando em praça pública. Porque lá, como vocês sabem,
a capitalização individual na Previdência, foi o primeiro país a implementar. O que o Paulo Guedes queria ano passado aqui com a PEC 6, e que a gente conseguiu arrancar da PEC, passou muita coisa que vamos precisar revogar. Mas essa capitalização individual nós conseguimos tirar da PEC 6. Mas o Chile foi o primeiro país a aprovar. Depois de anos lá de capitalização individual, o que aconteceu? As pessoas se aposentaram com valor inferior ao salário mínimo. E não é a pessoa que tinha um salário mínimo de renda durante a vida, não. Empresários, servidores públicos, aposentadorias inferiores a um salário mínimo. Procurem no Google suicídio de idosos no Chile. Foram milhares, gente, que suicidaram nas ruas. De barrar esses projetos aí que querem suicidar a rica economia brasileira. O Brasil é riquíssimo, gente. Não é para ter nenhum pobre nesse país. Nenhuma pessoa passando dificuldade nesse país. A culpa dessa situação de desigualdade que existe aqui, inaceitável, está principalmente em outro patamar. Então, gente, vamos nos inspirar. Tanto que chegou lá, não. Vamos começar agora, hoje, enviando essa carta aí, que está em destaque na página auditoriacidadã.org.br. Está lá a carta, está lá a lista de e-mails de senadores e senadoras. Enviem, por favor. Quem tiver o WhatsApp de algum, envie também. Tá? Peço perdão por incomodar todos vocês em pleno domingo, mas o golpe está agendado para terça-feira. Para dar tempo de vocês agirem, não tivemos outra alternativa. Tá? Enviem a carta. Envie também os capítulos do assalto aos cofres públicos que está lá, em destaque na página, os 5 capítulos. Tem um link lá que vocês clicam, tem lá os 5 capítulos naquele link. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Está tudo lá no mesmo link. Tá? Enviem também, divulguem. Se todos vocês que estão aqui participando, agradeço aí a participação de vocês, a atenção. Se todos vocês enviarem, nós temos chance de barrar esse golpe. Um forte abraço. Fiquem acompanhando as redes. Nós vamos estar lutando e contamos com todos vocês para lutar também. Forte abraço, bom domingo, bom feriado. Vamos ficar de olho aí nesse golpe, tá bom? E barrá-lo. Abraço.